com o pediatra Dr. José Martins Filho, e ele também é neonatologista. Então, gente, de bebês ele entende muito. E hoje o nosso tema é: você sabia que a forma como um bebê vive os seus primeiros 1000 dias pode impactar toda a sua existência? Já pensou nisso? Ou seja, a vida toda de um ser humano concentrada em todos os cuidados que esse bebê precisa receber nos primeiros dias. Aí fica a pergunta: que cuidados são esses? Quem vai responder a esta pergunta é o nosso convidado, doutor José Martins Filho. Doutor, mais uma vez, bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo convite. Estou às ordens, Rita. O que eu puder ajudar, sempre torcendo por você e pela TV Século XXI. Abraço no Padre Eduardo. Ah, será dado. Eu vou ter que subir num banquinho para abraçá-lo, mas tudo bem, eu dou um abraço nele. Ô, doutor, quando a gente fala desses 1000 dias, né, eu estou aqui pensando e até fiz a pergunta, quais são esses cuidados tão necessários que devem ser aplicados ao bebê, pelo menos nos seus 1000 dias, primeiros 1000 dias de vida? Então, Rita, deixa eu só te explicar uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que 1000 dias? 1000 dias é a gestação, 40 semanas, se você multiplicar por 7 dá 280 dias, e aí os 2 primeiros anos, 365 no primeiro ano, 365 no segundo ano, somados dá 720, somado aos 280, 1000 dias. Por que a gente fala isso? É porque nós estamos pensando tudo que acontece desde o momento da concepção, o que aconteceu na gestação, como foi o parto e depois os primeiros anos de vida da criança, todo esse conjunto de tempo, né, são importantíssimos para o resto da existência. Por quê? Porque é um momento de concepção, de geração de um novo ser humano, de um desenvolvimento cerebral muito importante. Dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça, todas as células muito importantes, os neurônios, que são as células do sistema nervoso central que controlam a nossa vida, controlam o nosso pensamento, nossa criatividade, a nossa fé, a nossa religião, o nosso afeto, o nosso carinho, se desenvolvem muito rapidamente nesse período. Um bebê nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios e até 2 anos de vida ele vai estimulando principalmente aqueles que a gente consegue cutucar, estimular. Então, pegar no colo, beijar, amamentar, falar perto dele, o som da família, o som do pai, da mãe. Todos os estímulos vão fazendo com que uma parte desses neurônios começam a se desenvolver, se conectar, fazer uma coisa chamada sinapse, eles se contactam para desenvolver áreas importantíssimas do corpo e do cérebro. É por isso que esses primeiros 2 anos de vida são fundamentais. A gente faz quase todas as vacinas nesse período. É nesse período que a criança aprende a ficar sentada, engatinhar, andar, aprende as primeiras palavras, aprende a começar a pensar, a se expressar, começa a reconhecer bem o pai, a família, a mãe pela visão, não só pelo contato importantíssimo durante a amamentação. Então, tudo o que acontece nesse período é fundamental nesse desenvolvimento. Para você ter uma ideia, esses 100 bilhões de neurônios, depois eles sofrem um fenômeno chamado mutação neural, ou poda neural, em que 80% desses neurônios se perdem e só ficam 20%, que foram estimulados, aqueles que foram cutucados para se desenvolverem, para se conectarem, para desenvolver o cérebro. Por isso que é tão importante esse período. Tudo que acontece nesse período acaba repercutindo para o resto da vida. É por isso que a gente fala tanto desses primeiros 1000 dias. Eu fiquei refletindo aqui, enquanto você falava, eu fiquei refletindo numa criança que não recebe todos esses cuidados, numa gravidez complicada, nasceu, a mãe não quer amamentar, às vezes com medo de estragar o seio, enfim, cada um tem o seu motivo, eu não estou aqui criticando ninguém, mas existem esses problemas. O senhor que está na área, o senhor sabe me dizer quantas mães talvez não tenham esse cuidado para com o seu bebê, estimulando e etc. Esse bebê que não recebe todo este estímulo, todo este amor, este carinho, essa presença paterna e materna, o que acontece com uma criança assim?
Então, eu até tenho alguns vídeos que eu sempre mostro nas minhas conferências, que foram feitos em Harvard, depois foram traduzidos para o português aqui na USP, a gente usa na Unicamp, que mostram como é que isso acontece, né? E por que esses eventos que você está me perguntando podem realmente prejudicar muito o desenvolvimento desse cérebro e ter repercussões para o resto da vida. Existe um fenômeno chamado estresse tóxico precoce que ocorre quando um bebê, por exemplo, chora e não é pego no colo. A gente antigamente falava para amamentar, quando só de 3 em 3, a gente fala, não, chorou, você pega no colo, você põe para mamar. Ele está dando um sinal para a gente de que ele quer ser amamentado, que ele precisa de carinho e atenção. Bebês que são estressados, aí vem essa questão do estresse. Bebês que são estressados, eles liberam dois hormônios muito importantes. Um da suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, por isso se chama suprarrenal, em cima do rim. Produz um hormônio chamado adrenalina. E o que é essa adrenalina? É aquele hormônio que dá excitação, que faz dar frequência cardíaca, que aumenta sangue, que vai para o cérebro, que vai para os músculos, para a pessoa ficar ligada e tal. E um outro hormônio chamado cortisol, produzido no cérebro, que ajuda no desenvolvimento de todas as atitudes. Quando uma pessoa se estressa, o corpo dela se modifica, ou para ela enfrentar um inimigo que está criando perigo para ela, uma agressão, um bicho que te avança, você fica estressado, então você tem taquicardia e tal, se prepara, os teus músculos enchem de sangue, teu cérebro, tuas midrias, você faz midrias, você dilata os olhos para enxergar melhor. Ou para fugir, para correr, ou seja, para fugir do perigo e para modificar o teu mal-estar, para você voltar a ficar tranquilo. Aí a frequência cardíaca vai baixar, o cérebro vai se acalmar, etc. O bebê, quando ele não é bem atendido, quando ele sofre alguma coisa desagradável, quando, por exemplo, ele sente muito frio e ninguém cuida, ou quando ele está com muito calor e é exagerado, ou quando ele tem uma dor e ninguém pega ele para ver o que está acontecendo, ou quando ele está com fome e alguém fala, não pega porque ele está com birra, se você ficar pegando no colo, ele vai ser birra. Esses hormônios são liberados e esses hormônios têm um efeito tóxico para o cérebro. Eles podem lesar neurônios. E é uma coisa danada, porque isso pode, com esses neurônios modificados por a liberação desses hormônios, por causa do estresse, você passa a ter dificuldades à medida que esse bebê vai se desenvolvendo. Essa área cerebral fica afetada. E aí, para você recuperar isso, você tem que juntar um grupo de profissionais, fazer tratamentos junto com assistentes sociais, pediatras, etc. É tão importante esse período, Rita, e acho que você fez a pergunta mais correta nesse momento para isso, que provavelmente muitos dos problemas que a gente vê na sociedade, violência, agressão, desespero, desrespeito, podem ter origem em momentos que essas crianças passaram nesse período da vida precocemente, foram abandonadas, foram relegadas a segundo plano, não foram atendidas, ou foram até agredidas, ou sofreram problemas sérios. Hoje em dia, a gente está muito interessado nos primeiros 6 anos, que é até a época em que você forma a tua personalidade e o teu caráter. E os 2 primeiros anos são fundamentais por causa desse desenvolvimento do cérebro e da proteção que essas crianças devem ter para evitar que a gente as estresse, judie delas, faz com que o organismo delas tenha que reagir, porque elas são pequenininhas, não fazem isso para se defender ou para correr ou para fugir, porque não podem, mas o corpo delas produz os hormônios necessários para ela tentar se defender. E isso acaba, se isso é contínuo e vai se repetir e vai se repetindo, esse excesso de hormônios produzidos acabam dando alterações cerebrais. Daí a grande importância que a pediatria dá hoje a esse período. A gestação e os primeiros 2 anos de vida extrauterina. Ou seja, esses hormônios, eles são produzidos naturalmente, tanto no organismo adulto quanto no organismo da criança. Então, porque a criança ainda não tem os hormônios todos. Não, tem sim, então tem que tomar cuidado com isso. Esses ela tem. Exatamente. E você fez também a colocação exata. Se você mantém uma vida mais tranquila, se tem uma mãe cuidadosa, que pode cuidar do bebê, que pode amamentar, uma família estável, que realmente as pessoas se dão bem, que os problemas são resolvidos sem muito estresse. Esses hormônios estão lá, mas eles não são produzidos continuamente em grande quantidade. Como eu te falei, esses hormônios são hormônios de defesa, que estão lá paradinhos em pequena quantidade, mas quando existe perigo, eles são aumentados. Só que nesse período a criança ainda não anda, ela não fala, ela está começando a aprender as coisas, e então esses hormônios em grande quantidade acabam podendo dar alterações quando
esse estresse, repito, ele é contínuo e progressivo. Não é porque aconteceu uma vez alguma coisa, um dia essa criança caiu, machucou, tal, não, isso não. Tem que... É aquela criança que é todo esse período mal cuidada, né? E eu sempre falo que a gente precisa tomar muito cuidado para não gerar culpa nas mães, nos pais. As pessoas não querem fazer o mal, né? Pelo menos nessa época com seus filhos, mas elas precisam ser orientadas. E hoje em dia o nosso conceito é que a gestação, a gravidez, não termina com o parto, que depois do parto, até nesse período inicial, existe alguma coisa que a gente chama de éstero, quer dizer, externa gestação, que a criança depende, os mamíferos dependem da mãe que amamenta, né? Entendi. Nós, os mamíferos, todas as espécies mamíferas, inclusive o ser humano, precisam de cuidados quando nasce. Um bebê que nasce, ele é totalmente independente. Se alguém não cuidar dele, ele morre, né? Para ele mamar, para ele dormir, para ele se agasalhar, ele precisa de alguém. Geralmente é a mãe. Fundamentalmente, se Deus ajudar, sempre deve ser a mãe. Quando a mãe não pode, por algum momento, ou ficou doente, ou faleceu terrível, uma mãe morrer no parto, ou morrer nos primeiros anos de vida, é uma coisa traumática para qualquer criança. Ontem até estava dando uma conferência aqui fora de Campinas, numa cidade aí, e uma pessoa me chamou de lado, uma mocinha, toda ansiosa, porque eu dei a aula sobre isso. Ela falou: doutor, a minha mãe morreu no parto do meu irmão. Eu tinha 5 anos, até hoje eu não resolvi esse problema. Foi uma grande mágoa da vida. É muito triste. A perda de uma mãe para uma criança é uma coisa muito traumática nesse período, porque ela é fundamental, ela é a continuidade da vida, né? É um vazio que não preenche. Não é? Não é? Então, é muito importante entender que a gente cada vez mais percebe que a ciência comprova aquilo que nós sabemos, que é amor, afeto, carinho, família, atenção, cuidado, fundamental, e que a gente tem que cuidar do bebê que nasceu até que ele comece a andar, comece a falar. Eu brinco nas minhas conferências dizendo assim: quando o bebê começa a engatinhar, é o primeiro sinal de que ele está saindo daquele abafamento do cuidado materno, está se liberando para... Quando ele fica de pé e anda, mais um pouco ele se distancia. E avisa a família, à medida que ele vai crescendo, ele vai adquirindo a liberdade, se afastando, mas claro que tem o ninho dele lá onde ele começou, né? E aí as pessoas me perguntam assim: mas você fica falando que a gente tem que ficar cuidando sem parar? Até que idade a gente tem que cuidar das crianças? Aí eu brinco e falo: olha, não se preocupe, até 75 anos está bom. Depois você pode ficar sossegado. Não existe ex-mãe e ex-pai, né? Não existe. Vão ser mães e pais para o resto da vida, independente da idade. De repente, aquele paizão de 40 anos que virou papai, ele vai lá chorar no ombro da mãe: ah, mamãe, meu filho. E tem bem isso, parte, viu? Mas eu preciso, antes de encerrar nosso bate-papo, fazer uma pergunta que eu acho importante. Acontecem muitas vezes, durante esses 1000 dias, por exemplo, uma programação dos pais, do médico que acompanha a gestante. Olha, tantas semanas, né? Vamos colocar os 9 meses de gravidez, mais os 3 primeiros meses de vida do bebê, e depois assim vai até os 2 anos. Mas, muitas vezes a criança não completa as semanas necessárias para que todo o seu corpinho tenha os seus órgãos, pulmão, enfim, tudo fique maduro, entre aspas, para o nascimento, para o parto. E aí nasce antes. Essa criança que nasce antes e fica na incubadora, apesar do carinho dos profissionais, da mãe que vai estar ali do lado, mas ela não vai estar 24 horas, já não é mais o útero que está quentinho. Isso interfere de alguma forma também na vida dessa criança, por mais que ela receba todo o carinho? Você está me ouvindo? Não ouvi você. Eu estou ouvindo. Bom, eu não estou te ouvindo. Não sei, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou. Agora voltou a sua voz. Não, então, é o seguinte, tudo bem. Acho a pergunta ótima. É o parto chamado prematuro, né? O prematuro é um bebê que precisa de muito mais atenção. E quanto mais prematuro ele é, mais os riscos são maiores. Ou seja, é diferente um bebê que, em vez de nascer com 40 semanas, nasce com 35. A gente fala mais em semanas, né? O povo costuma dizer em meses, né? 35 semanas é aquele bebê que nasce de 7 meses e meio, né? Que é um bebê que ainda é viável, mas
é um bebê que precisa de muita atenção, precisa de leite humano para ajudar o cérebro, precisa ser amamentado, precisa ser acalentado. Quando ele nasce, ele precisa, como você bem falou, na incubadora. Ele está mais sujeito aos riscos porque ele vai estar menos capaz de responder aos estímulos negativos. Então, todo mundo que cuida dele... A gente, por exemplo, antigamente não sabia uma coisa importantíssima. A gente, quando começaram as incubadoras, eu trabalhei, você sabe, muitos e muitos anos na maternidade de Campinas e no CAISM também, onde a gente cuidava dos bebês de todas as classes sociais, as pessoas mais humildes até as mais... E todas elas que tinham bebês prematuros, a gente cuidava, punha numa incubadora. Naquela época, a gente às vezes não suspeitava que um bebê dentro de uma incubadora, crescendo lá dentro, o barulho que a incubadora fazia era enorme. Alguns dizem que ela podia ser comparada a um motor de avião se levantando o voo, para aquele bebê. Aí, hoje, a gente descobriu isso, começou a pôr os bebês com protetor de ouvido, para escutar aquele barulho. Imagina você deitado dentro de uma caixinha e um barulho o tempo todo e você se desenvolvendo. Então, a gente agora hoje protege os ouvidos dele, isso é cuidado para ele não ter estresse. A gente põe uma vendazinha nos olhos, porque aquela luz constante, ele precisa de escuro para ele dormir bem, para o cérebro também se acostumar na hora, para produzir os hormônios da melatonina que dão sono. Ou seja, a medicina e a pediatria vai cada vez mais entendendo esses processos e tomando medidas para diminuir esse estresse, para não ter essas lesões. E, às vezes, um bebê prematuro bem cuidado, numa maternidade competente, como nós temos aqui em Campinas, graças a Deus, várias, ele tem todos esses cuidados. A equipe sabe que precisa proteger o ouvido, proteger os olhos, manusear com cuidado, evitar ficar dando muita injeção, só as mais necessárias, alimentar precocemente com leite humano de banco de leite, que a gente ajudou a criar na maternidade de Campinas, e ajuda muito as mães a doarem leite. Aproveita o teu programa para falar para as mamães que têm bastante leite, doem leite. Agosto dourado, né? Leite nosso. Agosto dourado. Ou então, estamos no agosto dourado. E esse projeto dos primeiros 1000 dias, Rita, ele encaixa muito na necessidade da amamentação. Porque com o leite humano, esses estresses são muito menores. O cérebro se desenvolve muito melhor com leite de humano. Se a mãe não pode amamentar, mas se o bebê é muito prematuro, o banco de leite humano pode receber leite de doação e dar para esse bebê para proteger o cérebro dele. Se ela tem leite em demasia, se oriente, ligue lá na maternidade, pergunte no banco de leite, como é que eu posso doar leite? É um bem que você está fazendo, aí você pode extrair o leite que te sobra, põe no vidrinho, eles ensinam você a tirar, te dão um frasco esterilizado. Antigamente a gente tinha ajuda até dos bombeiros que levavam, que colhiam os leites. Então, tudo isso faz parte dessa nossa visão, desse período fundamental do desenvolvimento humano, que é esse primeiros 2 anos de vida, né? Onde encontrar seu livro, doutor? Obrigado. Ontem lá em Rio Claro, eu dei uma conferência, eu fiquei muito feliz, porque falava para mim, traz os seus livros. Tal. Eu falei, olha, o pessoal hoje está mais lendo internet, gosta de ver resuminho. Aí fiquei assim admirado, porque quando eu acabei a conferência, uma senhora lá que estava me ajudando, que pôs os livrinhos lá à exposição, vendeu tudo. Eu falei, nossa, que bom! As pessoas estão voltando a ler, que legal. E eu também dou muitos dos meus livros para as pessoas. Esse livro não é para... Claro, a gente recebe o preço para compensar o trabalho, mas sabe que os autores são aqueles famosos que vivem nos seus livros, né? Nos meus 11 livros publicados, eu fico muito feliz quando alguém lê e fala, olha, li seu livro, achei isso, porque nos meus livros tem lá meu endereço, meu YouTube lá, né? Eu tenho um YouTube, um canal no YouTube, chama Família, Amor e Cuidado. E se você me permite falar no teu programa, quem puder, entra nesse canal, tem quase 150 vídeos meus sobre desenvolvimento infantil. A pessoa pode entrar de graça, basta ter o Zap, só vai lá, entra, está lá. Primeiros 1000 dias, desenvolvimento infantil, vacinas, proteção contra o Covid, sarampo, tudo que você quiser, nutrição, aleitamento, está lá. Aí não precisa comprar o livro, lê lá. Mas eu gosto muito de passar essas informações. Família, Amor e Cuidados no YouTube. Família, Amor e Cuidado, é o nome do meu canal no YouTube. Zé Martins Filho, Família, Amor e Cuidado. Entra no YouTube, estou eu lá com a minha cara. Você viu que o meu cabelo ficou branco, né? A minha barba também. Mas é que a minha o meu não. O
meu não, Pinto meu doutor. cabelo de branco todo dia, é por isso que ele é branco. Ah, eu não, como Mentira. toda mulher vaidosa, É por causa da tem uma idade tintinha mesmo. aqui, ó. Doutor, muito obrigada por sua presença hoje no Mulher.com, como sempre, enriquecedora para o nosso conhecimento e cuidado com as crianças. Obrigado por sua participação, obrigado. espero tê-lo aqui comigo na sala da próxima vez. É só me convidar com certa antecedência, que eu acerto minha vida e vou aí ver você participar. E ver o pessoal todo, que eu chego lá, todo mundo me abraça e tal. Você é muito Desde querido. o pessoal lá que recebe a gente até lá dentro, vale a pena ir aí. Um beijo grande para todo mundo aí. Beijo grande, Deus abençoe. Conversamos com o médico pediatra e neonatologista, Dr. José Martins Filho, e que nos falou sobre a importância desses primeiros 1000 dias na vida da criança.